Olá, aqui é Thiago Medeiros do blog thiagomedeiros.com e nesse vídeo eu vou contar para você qual foi o prejuízo que teve o torcedor brasileiro que se planejou para ir para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Bom, mas antes eu peço para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal caso você goste do tema Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, enfim, todos esses mega eventos esportivos, porque aqui no canal vai ter muito mais conteúdo de qualidade para você sobre esses temas. E também para compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que gosta de esportes, de Jogos Olímpicos e de Copa do Mundo, porque com certeza vocês vão curtir bastante o que a gente vai postar aqui no canal. Bom, para você que não sabe, o torcedor estrangeiro, o torcedor não japonês, foi proibido de ir ao Japão para acompanhar os Jogos Olímpicos marcados para julho e agosto de 2021. E também para os Jogos Paralímpicos, que serão em agosto e em setembro na capital japonesa Tóquio. É óbvio que essa decisão foi tomada para preservar a saúde do povo japonês. Afinal de contas, eles não queriam ter milhares, quem sabe até milhões, de turistas de todos os lugares do mundo chegando ao mesmo tempo no país e vindos de lugares que muitas vezes estão com a pandemia totalmente descontrolada, né? A gente pode ver isso também na nossa realidade. E o Japão não quis correr esse risco e estavam certos de não querer correr esse risco para a sua população. Isso afetou diretamente os torcedores brasileiros que estavam com viagem marcada, com ingresso comprado, passagem aérea e hospedagem, e está gerando também um bom prejuízo para todo mundo que se planejou para ir para esse mega evento. Bom, mas como é que se organiza uma viagem desse tipo, uma viagem desse porte? Como que o torcedor faz para ir numa edição dos Jogos Olímpicos fora do país? Bom, em primeiro lugar, você tem duas opções, né? A primeira opção é você chegar numa agência de viagem e diz, eu quero ir para a Olimpíada, e deixa tudo na mão deles. Eles vão comprar sua passagem aérea, vão reservar sua hospedagem, vão garantir os seus ingressos e até os seus passeios turísticos de repente. Depois, chega o boleto, você paga e pronto. Para quem tem uma boa grana sobrando e não quer se estressar, talvez essa seja a melhor opção. Mas, para quem não é desse time, e eu também não sou desses, tem que fazer por conta própria, para ver se a situação sai um pouco mais barata. Foi isso que eu fiz. E cheguei à conclusão de que para você ir no mega evento esportivo, seja a Copa do Mundo, seja Jogos Olímpicos, você vai ter 4 grandes gastos. O primeiro deles é passagem aérea. A passagem aérea daqui para o Japão não é muito barata. Segundo é a hospedagem. Terceiro são os ingressos que você vai usar para assistir às competições esportivas. E o quarto são os gastos que você vai ter no destino, seja com alimentação, com transporte dentro da cidade e até mesmo com entrada em pontos turísticos, ou ainda com um souvenir que você quiser trazer para algum amigo, para algum parente que ficar aqui no Brasil. Então são essas as 4 coisas que você vai gastar mais nesse planejamento. E 3 dessas coisas você pode fazer com antecedência, garantir com antecedência, que é a passagem aérea, a hospedagem e os ingressos. E foi isso que a maioria dos torcedores brasileiros fez, garantiu com boa antecedência, inclusive eu vou contar o meu caso, e são essas 3 coisas também que estão dando uma boa dor de cabeça e até mesmo um prejuízo considerável para o torcedor brasileiro que estava de malas prontas para ir para Tóquio a acompanhar os Jogos Olímpicos. Bom, quando eu falei em reservar tudo com antecedência, eu falei com a máxima antecedência possível. No meu caso, um ano antes da data original das Olimpíadas, ainda em 2019, eu já estava reservando as passagens aéreas. Eu sabia que o preço da passagem do Brasil para Tóquio não era muito barato. Então eu resolvi que com milhas sairia muito mais em conta e foi o que eu fiz. Acumulei muitas milhas durante os anos anteriores e consegui comprar a passagem para Tóquio utilizando milhas aéreas. Para hospedagem, eu também vi que o preço de hotel em Tóquio não era muito barato. E com um mega evento como os Jogos Olímpicos, o preço ia aumentar consideravelmente, como de fato foi constatado. Então, eu cheguei à conclusão de que poderia alugar um apartamento, pela ferramenta aí mais famosa de alugar apartamento, que com certeza você já ouviu falar. E os ingressos também davam para comprar com antecedência. A empresa responsável aqui no Brasil por vender ingressos para a Olimpíada para torcedores residentes no Brasil abriu as vendas em agosto de 2019. Inclusive no primeiro dia foi uma dificuldade, viu? O site travou, muita gente entrou ao mesmo tempo e muita gente não conseguiu comprar os ingressos que queria. No caso, iríamos eu e minha esposa para a Olimpíada. Então, 15 ingressos para cada um, total de 30 ingressos
que eu comprei para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E como é que eu escolhi esses ingressos? Primeiro, eu fui naqueles esportes que eu mais gosto de assistir, independente de ter o Brasil participando ou não. Como, por exemplo, basquete, atletismo, são esportes que eu adoro assistir, independente de quem estiver competindo. Minha esposa gosta muito de saltos ornamentais, então eu também garanti ingresso para essa modalidade. E depois eu fui atrás daqueles esportes que o Brasil tem boa chance de medalha, que eu acredito que o Brasil tenha boa chance de medalha, como por exemplo esgrima, maratona aquática feminina, vôlei de quadra, vôlei de praia, judô, enfim, aqueles esportes que a gente está acostumado a ouvir o hino brasileiro ou a pelo menos ver brasileiros no pódio dessas modalidades. E também aquelas modalidades em que o Brasil agora tem atletas em boas condições de competir para chegar entre as primeiras posições. Então foi esse o critério que eu usei para garantir esses 30 ingressos que eu tinha reservados para usar no Japão na Olimpíada em 2021. Bom, mas como eu já falei, a Olimpíada primeiro foi adiada por causa da pandemia e agora o público estrangeiro foi proibido de entrar no Japão. Então, se a nossa torcida era por medalha, agora a nossa torcida passou a ser para não levar muito prejuízo. E pelo jeito a nossa torcida não tem dado muito certo dos torcedores que iriam para o Japão, porque o prejuízo está vindo e não está vindo pouco. Bom, começaram os cancelamentos. Cancelar a passagem aérea, cancelar a hospedagem e a pior parte, tentar a devolução do dinheiro dos ingressos. Para cancelar a passagem aérea, cada torcedor entrou em contato com a companhia aérea pela qual comprou a passagem e negociou para tentar receber o dinheiro de volta. O problema é que a maioria das companhias aéreas não quis devolver, até porque não tinha voo, não tinha nem como ter caixa para as companhias aéreas, elas não tinham nem como receber nenhum dinheiro porque ninguém no mundo estava viajando. Então, elas devolveram para os torcedores, muitas vezes em crédito, para ser usado em uma próxima viagem. O problema é que com a situação que a pandemia está, não se sabe quando que vai se poder viajar, ainda mais para fora do Brasil, e várias dessas companhias são estrangeiras, né? Outras companhias mantiveram a passagem e falaram para o torcedor, olha, você só remarca a data, a tua passagem para Tóquio está garantida. Você não vai na Olimpíada, mas você vai em outra data, escolhe a data que você quiser e usa essa passagem. O problema é que é o mesmo, né? Não se sabe quando que vai se poder viajar e também pode ser que a passagem esteja mais cara no dia que o torcedor quiser completar a sua viagem. E a diferença é ele que vai ter que pagar, ou seja, é um possível prejuízo aí que o torcedor vai ter. No meu caso, eu disse antes que eu paguei a passagem com milhas, então as milhas foram devolvidas para minha conta. Eu não tive esse prejuízo. Porém, as taxas de embarque, as taxas de aeroporto, que não são baratas, elas foram devolvidas também em crédito para serem usadas numa próxima viagem que eu ainda nem sei quando que vai ser, pelos motivos que eu já disse antes. Da mesma forma, o apartamento que eu tinha alugado eu tive que cancelar a hospedagem. E o dinheiro veio de volta para mim? Não. Veio também um crédito para eu usar numa próxima viagem que não tem data e nem previsão de quando vai ser realizada. E chegou a hora da gente tentar ter de volta o dinheiro dos ingressos comprados para as Olimpíadas de Tóquio. E aí começa o nosso calvário. A empresa responsável por vender ingressos para torcedores residentes no Brasil resolveu que não vai devolver o valor inteiro pago pelos torcedores. Não. Eles deram 3 opções para os torcedores. O primeiro é o torcedor brasileiro que tem condições de entrar no Japão, ou seja, mora no Japão ou tem residência no Japão, ou então mora em outro país que pode entrar no Japão de alguma forma, de acordo com as leis japonesas, ele pode ficar com o ingresso e usar na Olimpíada. Ou então, o que é o caso da maioria, vai ter outras 2 opções. A primeira é deixar esse dinheiro como crédito dentro da empresa para comprar ingressos de outros eventos que a empresa venda. Ou a opção que eu acredito que vai ser a mais usada pelos torcedores, a empresa vai devolver somente o valor de face dos ingressos. E qual é a pegadinha aí? A pegadinha é que quando a empresa vendeu os ingressos, ela cobrou uma taxa de 20% em cima do valor dos ingressos. Então, só para você ter uma ideia, se o preço do ingresso fosse R$ 100, você pagava 120. E esses R$ 20 a mais eram uma taxa de serviço para a empresa. Esses 20 a empresa não quer devolver. Disse que não vai devolver para o torcedor.
vai devolver só os 100 do valor do ingresso, preço fictício, tá? Mas imagine a pessoa que comprou muitos ingressos e a pessoa que comprou ingressos bem caros. Vai perder 20% de tudo que pagou, vai perder a taxa de serviço que a empresa resolveu que vai reter. Ou seja, é um prejuízo bem considerável. No meu caso, somando todos os ingressos que eu comprei, o prejuízo que eu vou ter vai ser superior a R$ 3.000. Isso mesmo, R$ 3.000 que foram pagos só em taxa de serviço e que a empresa não vai devolver. Ou seja, eu não sei se faz muita diferença R$ 3.000 a mais no seu orçamento, mas no meu fim do mês, com certeza faz. E essa grana foi perdida por conta de um fato que não foi culpa do torcedor. Ou seja, o torcedor não teve culpa, mas é ele que vai pagar a conta pela proibição do público estrangeiro nos Jogos Olímpicos do Japão. Então, qualquer novidade a gente posta aqui de novo em um novo vídeo. E agora eu aproveito para pedir para você se inscrever novamente no canal. Aliás, eu peço novamente para você se inscrever aqui no canal para curtir esse vídeo e também para acompanhar os vídeos que eu fiz na Copa da Rússia em 2018. Então, um abraço e até a próxima.